Boa noite. A gente vai começar a marcar os amigos para que eles venham assistir. E aí eu vou dando boa noite para quem já vai chegando, né? A nossa live hoje é para falar sobre o autismo. André Oliveira já chegou. Boa noite, André. André, você é aqui de Valença? Thaís Pinheiro, minha filha, seja muito bem-vinda. Deise Duque, olá, meu amor. Matheus Oliveira, seja bem-vindo. Então, a gente vai recebendo os amigos aqui. O Bruno Barbosa. Lembrando que a gente está aqui hoje, nessa live, para continuar falando sobre o autismo, tá? O autismo é um tema muito amplo, muito complexo. Eu estive com vocês numa live na quinta-feira à noite, na quinta-feira passada, numa palestra. Oi, Cláudia Soares, para o lançamento do meu curso na plataforma EAD do IBRAPS. Mas ficaram muitas perguntas em aberto. Então, como nós estamos em abril, que é um mês de conscientização sobre o autismo, então eu decidi retornar ao tema. Boa noite, minha querida. Bom, para quem não me conhece, eu não sei se todos que estão aqui me conhecem, mas como essa live vai ficar gravada, eu posso me apresentar agora e depois durante a live. José Luiz, boa noite. Meu nome é Andréia Pinheiro, eu sou psicanalista, sou psicopedagoga, atendo no espaço multidisciplinar Vida Plena, aqui na cidade de Valença, onde eu e Charles, que somos sócios, temos uma clínica. Sou professora de psicanálise no Rio de Janeiro, do Instituto IBRAPS, também do SBPE, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Existencial, na cidade de Três Rios, psicopedagoga do MB Centro de Ensino em Parapeúna. E amo me dividir com todas essas tarefas, inclusive a quarentena está me deixando sentir saudade disso tudo. Graciela, boa noite. Daiane Assis, que bom ver você aqui. Stephanie, minha querida, como é que tá a nossa fofa? Tudo bem com ela? Bom, gente, eu acho que eu já posso ir começando. Eu estava dizendo alguns minutos atrás que nós estamos em abril, que é o mês de conscientização do autismo. No dia 2, nós tivemos uma palestra numa plataforma do YouTube para falar do autismo, mas muitas pessoas pediram que eu continuasse a falar, mas nós tínhamos um tempo determinado a cumprir, por isso eu tive de encerrar a nossa palestra na quinta-feira passada. Mas eu achei tão interessante que a gente retomasse o tema hoje, e o tema de hoje que eu proponho, o isolamento da mãe e ou cuidador do autista, foi uma pergunta de uma participante no dia da palestra, da Bianca de Souza. Ela fala da dificuldade de afastamento dessa mãe com a criança autista. Márcia Cristina, muito boa noite, seja bem-vinda também. Bom, gente, falar sobre o autismo sempre é para mim uma coisa bastante prazerosa, porque esse tema, ele me acompanha há muitos anos,
Quem já teve oportunidade de ouvir uma das minhas falas, eu acho que até inclusive já conhece essa história, que como eu sou professora há mais de 34 anos, num determinado momento da minha vida eu encontrei uma criança que não pude ajudar, porque não conhecia nada sobre o autismo na época. Me incomodei muito com tudo isso e quando fui fazer a minha pós-graduação, primeiro em psicopedagogia, eu reencontro o tema e depois na minha pós-graduação em teoria psicanalítica, eu novamente reencontro o tema. Nesse momento eu decidi mergulhar nos estudos e decidi fazer o meu TCC sobre o autismo. Eu tive... Oi, Angélica, boa noite, minha flor. Uma amiga aqui da pós-graduação. E eu tive o prazer de ter sido contemplada como uma professora pós-doutora especialista no assunto. A minha orientadora, Gabriela Rinaldi, fica aqui meus agradecimentos por ter contribuído com a minha pesquisa. E o tema do TCC era a psicanálise e a clínica do autismo infantil. Desse TCC nasceu o livro, tá certo? No vídeo sai ao contrário, né? Eu tenho dele na minha clínica, eu tenho na plataforma da editora, que chama Clube de Autores. Eu também tenho esse livro à venda na Companhia do Livro, que é uma livraria aqui da nossa cidade. Bom, eu estou dizendo tudo isso para vocês para chegar justamente no tema da nossa conversa, no nosso bate-papo, e seria interessantíssimo que vocês fizessem perguntas e que vocês dessem suas opiniões, seus depoimentos, tá certo? Bom, falando especificamente sobre o isolamento da mãe ou de um cuidador do autista, que foi uma pergunta que ficou em aberto. Quando a gente está numa live, são tantas coisas, né, para a gente prestar atenção no conteúdo que a gente está desenvolvendo, nas perguntas que as pessoas estão fazendo, né, e eu não consegui responder. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque no dia da nossa palestra no YouTube, no dia 2 de abril, eu abri a palestra, lembrando a vocês que foi com consentimento dela, tá? Da mãe de 2 crianças autistas que eu atendi, a Josi e Patrícia, que eu mantenho uma relação de amizade, para além do consultório, do tratamento com as crianças, e volto a dizer, eu só me permito dizer o nome dela, porque ela é uma mãe que sai por aí dando o seu depoimento, porque a experiência e o depoimento de Josi são de grande valia, né, para qualquer profissional ou familiar que lide, que trate, que cuide de um portador de TEA. Justamente por conta desse trabalho maravilhoso que ela desenvolve com seus filhos. E quando a Bianca me fez essa pergunta, a Bianca não está aqui agora, mas provavelmente ela vai ouvir num outro momento, vai assistir. Eu me lembrei imediatamente dessa mãe, né? É claro que todo familiar de autista, quando chega na clínica, ele chega perpassado por um certo incômodo, um sofrimento, um não saber o que fazer. E é normal que isso aconteça, porque vamos fazer uma articulação aqui. TEA, transtorno do espectro autista. A palavra espectro nos remete à seguinte condição: algo que não tem borda, que não é definido. Imagine você lidar com algo que é dessa natureza, que não tenha regras pré-estabelecidas, que não haja uma receita do bolo, que não haja um exame para dizer se uma criança é ou não portador de TEA. O que nós temos são as observações, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar,
são alguns comportamentos que são típicos, algumas reações, algumas estereotipias, mas não nos dá certeza absoluta de nada. Nos leva a crer que seja. Então eu acredito que esse familiar, ele fique de alguma forma angustiado, sem saber o que fazer. Principalmente quando ele ainda está naquela fase de receber o laudo, né? De ser indicado para outros profissionais de uma equipe multidisciplinar, que pode ser o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, né? O fonoaudiologista, o psicomotricista, né? Todo esse povo, né? Toda essa equipe, todo esse elenco de profissionais vai contribuir no tratamento dessas crianças, ou adolescentes, ou até mesmo adultos. E quando eu falei agora adultos, eu me lembrei do relato de uma outra mãe, a Vanessa, que se coloca publicamente, inclusive ela tem vídeos no YouTube. Ela foi ao Fantástico, foi convidada para dar o depoimento do seu filho, Saulo Laucas. Então a gente tem aqui duas mães como testemunho, né, para falar dessa questão do isolamento e da dificuldade desse autista em se afastar da mãe. Então vamos lá, né? Sim, eu trabalho com a possibilidade, e falo possibilidade, porque em psicanálise nada é pré-estabelecido nem fechado, a gente está em constante observação e estudo. Eu trabalho com a possibilidade da psicose. E a psicose, por não ter justamente, né, a metáfora paterna, que é a instituição da lei, há nesse psicótico, né, um colamento com essa mãe. Então, você pode observar, tá, que via de regra, esses autistas, eles são muito identificados com essas mães. Eles são, de alguma forma, dependentes dessa figura materna. Eu falo mãe, mas eu não limito aqui a condição biológica. A gente pode pensar mãe qualquer um que exerça a maternagem, né? A função materna de cuidar, de acolher, de ensinar. É aquele para quem ele aponta e dirige todo o seu amor. Eu observo em ambos os casos, né, da mãe das crianças que eu atendi e da mãe do Saulo Laucas, a Vanessa, que há uma identificação muito grande. E essas mães, via de regra, né, quase sempre, porque a gente não pode generalizar, estão na linha de frente, né? Estão liderando, tomando conta, conduzindo essas pessoas que são portadoras do TEA. Agora, eu não vou dizer aqui, porque eu seria hipócrita em dizer isso, que seja uma situação fácil. Não. Todas as mães me narram do quanto seja difícil aquele primeiro momento de enfrentamento com o laudo. E chega a pergunta, e agora, o que eu faço? Como eu vou fazer para oferecer ao meu filho uma qualidade de vida? Como eu vou fazer para inserir meu filho no laço social? Porque isso é de extrema importância. Fazer com que esse sujeito esteja, de fato, inserido no laço social, né? Para que ele se torne participativo, observador, crítico, independente, proativo e desejoso. A psicanálise arrisca dizer que o autista não é um sujeito, mas que possa sim se fazer emergir dali um sujeito. E é nisso que a psicanálise aposta. E uma mãe
como as que eu tive a oportunidade de conhecer, ela aposta que seja possível inserir sim o seu filho portador de TEA no laço social. E é preciso muita dedicação, né? O relato dessas duas mães que trago aqui, porque elas se fazem públicas e saem por aí dando seus depoimentos, volto a dizer: olá, Diogo, boa noite. Por favor, vão deixando perguntas aqui, é tão interessante, podem interagir, eu vou amar responder vocês. Essas mães, elas entendem o quanto inserir esses autistas no laço social seja extremamente relevante e que faça toda a diferença. Então, há necessidade de uma dedicação muito grande. Eu me lembro do relato das duas, né? Me dizerem que foi muito difícil no começo. É o não saber o que fazer, é a dúvida do será que eu dou conta? Para lidar, né, no trato diário com as estereotipias. Tem uma outra questão que é muito interessante. Eu me lembro que essa mãe mais jovem sempre me perguntava: o que eu devo fazer, Andréia? Eu devo interditar? Porque assim como qualquer outra criança, vai fazer pirraça, vai manifestar seus desejos. E é aí que está a diferença, um limiar ínfimo entre eu educar, de eu castrar, sim, ou eu ser extremamente permissiva, o que não será de forma alguma um ganho para essa criança. E eu sempre sinalizava para ela: não, você está certa, você deve sim castrar, dizer não, agora não pode, olha, tem de ser dessa forma. Porque tem um ditado do Henri Laurent, que é de um livro onde eu pautei basicamente os meus estudos. Ele diz uma coisa muito interessante, que todos nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com as intrusões da vida. O autista realiza esse trabalho com barro fofo e pedra lascada. O que o Henri Laurent está querendo dizer com isso? Com precariedade. E se nós que tivermos ali ao lado deles, no auxílio, na condução do tratamento, norteando, se nós não fizermos isso, se nós não estendermos os nossos braços, se nós não apontarmos o caminho, vai deixar com que esses autistas fiquem imersos nessa precariedade. E qual é o intuito? Não é desazelar da precariedade, na qual, de alguma forma, todos nós, sujeitos da contemporaneidade, estamos imersos e circundados? Então, demanda, sim, dessa mãe, que via de regra é quem está às voltas com os cuidados desse autista, muito empenho. E uma pergunta que nunca calou, principalmente dessa mãe jovem, era: eu devo levar nas festas? Eu devo levar meus filhos para onde eu for? Nas reuniões com os meus amigos, no parquinho? E eu sempre dizia para ela que sim. É claro que dentro da possibilidade, porque algumas crianças, elas são muito resistentes a barulhos, as crianças são muito resistentes ao contato físico com o outro, mas a mãe, ou quem cuida, como eu falei, quem exerce essa maternagem, é a melhor pessoa para entender quais seriam esses limites de suas crianças. Mas também é necessário que a gente insista, é necessário que a mãe apresente o mundo para ele, né? Porque se essas crianças forem isoladas do convívio social, elas não vão conseguir sair dessa precariedade. Eu quero dar uma boa noite para a Aline de Oliveira, para a Luana Dias, para a Elisa Maria Morim, para o Diogo Freitas, para o Antônio Toninho. E tem a Cláudia está dizendo para mim que, apesar de toda dificuldade, sempre busquei a socialização.
Cláudia é outra mãe, né? Ativa, consciente, que fez parte, né, da evolução da sua filha. Muito obrigada pelo seu depoimento, Cláudia. É exatamente isso. Vou dar uma boa noite para Maria Eduarda Magalhães. Obrigada por estar aqui. Então, eu vou falar dessa mãe mais jovem, da Josi, e vou falar da Vanessa. A Vanessa, ela traz um relato que quando Saulo tinha por volta de uns 6 anos, foi quando ela de verdade, ela se deu conta de que tinha algo errado. O Saulo hoje já é um homem de mais de 30 anos. Então, se a gente pensar nisso alguns anos atrás, nós tínhamos ainda menos esclarecimentos do que hoje. Então, a Vanessa, de alguma forma, ela custou a perceber do que se tratava, mas foi a música que salvou o Saulo. Porque quando o irmão tocou o piano, ele ficou encantado e se acalmou. A Vanessa, muito observadora, muito dedicada ao tratamento do seu filho, ao acompanhamento do Saulo, ela percebeu que a música seria o viés, a saída, a parte positiva para tirar o Saulo daquela condição de isolamento social, de irritabilidade, porque a música trazia um alento para o Saulo. E o que aconteceu com esse rapaz? Ele seguiu nos seus estudos, motivado e amparado por essa mãe e pela família, porque ele também tem um pai extremamente participativo, um irmão que também é musicista, e Saulo fez faculdade de música numa universidade pública que eu não me lembro o nome agora. Saulo é tenor, ele faz shows, ele vende CDs. Veja bem, a gente está falando de um adulto que conseguiu encontrar na música, inclusive, um meio de vida para se tornar independente. E aí vocês me perguntam, Andréia, Saulo, que hoje é um adulto, ele é completamente independente? Não. Ele precisa muito dos cuidados e acompanhamento da família. Mas imaginem se a Vanessa não tivesse sido a mãe que foi junto com a família para motivar, orientar o tempo inteiro e dizer para Saulo, eu acredito em você. Saulo talvez não fosse hoje o homem de sucesso que ele é. Tem aqui mais um depoimento da Elisa Maria Amorim. Ela diz o seguinte, meus pais conseguiram muito bem essa socialização. A Elisa está dando depoimento de um ente da família, né? Que é o irmão dela, que tiveram, assim, o sucesso de conseguir trazer esse rapaz para o laço social. Um rapaz que estudou, que tem amigos, que gosta de passear, que tem prazer em conhecer o mundo. Mas voltando a essa questão do isolamento, não é necessário que essa mãe e esse cuidador se isole do mundo, que abra mão da sua vida para dar voz para esse autista. A gente pode fazer as duas coisas. Oi, Maria Alves Lamana, muito bom você estar aqui, seja muito bem-vinda. Não há necessidade de que essa pessoa que acompanha, que cuida do portador de TEA, ele se isole do mundo, muito pelo contrário. A gente está indo na contramão disso, a gente está falando de inserção no laço social, né? Há uma dificuldade, volto a dizer, desse portador do TEA de se afastar dessa figura que exerce a maternagem. Existe sim uma condição bastante dependente dessa pessoa que o acompanha. Pode ser uma irmã, pode ser uma avó, né? E pode ser uma figura paterna também, por que não? O importante é a gente falar daquele que cuida e acompanha, né? Mas não necessariamente
essa pessoa precise se isolar, muito pelo contrário, para que ela promova inserção social desse autista no grupo ao qual ele pertence, ele vai se socializar. Eles vão se socializar juntos, né? É preciso que a gente apresente um mundo para esses portadores de TEA, né? Infelizmente, no final do século passado, a gente teve relatos horrorosos de pessoas autistas que foram isoladas, que foram amarradas, que foram acorrentadas. A gente há pouco tempo teve a infelicidade de ver uma notícia dessa no Fantástico. Mas depois da repercussão do caso, né, graças a Deus, né, houve ali um movimento de conscientização e as pessoas ajudaram essa mãe que também não sabia o que fazer, né? Essa é uma grande questão. Nem sempre se trata de falta de amor. Muitas das vezes, grande parte das vezes, se trata justamente do não saber o que fazer. Porque a gente entende que há uma condição muito complexa, né, a respeito do autista. Eu não estou aqui para dizer que seja fácil, mas eu estou aqui para dizer que seja possível. Nossa, a gente tem relatos de tantas pessoas, né, de tantas crianças, de tantos jovens que estão aí produzindo, que tem sim, que possam ter uma vida relativamente normal, que dependam sim da figura do outro para lhes auxiliar, mas que se a gente começa a fazer isso desde a infância, a oportunidade e a possibilidade de que essa criança de hoje se torne uma adolescente e depois um adulto completamente imerso no laço social, proativo, independente, é muito grande. Então, não acredito que seja necessário que esses pais ou cuidadores se isolem, muito pelo contrário, eles vão caminhar juntos nessa inserção social, e que há uma dificuldade desses portadores do TEA se afastarem desse que exerce a maternagem, na verdade há, né? É como se essas pessoas fossem suas referências. A todo tempo eles olham para essas pessoas pedindo a aprovação, o consentimento, né? Mas quanto mais essas pessoas apresentam caminhos diversos, né? Os encorajam para conhecer o mundo, maior será a possibilidade de descolamento dessa pessoa que exerce a maternagem desse autista. Então, depende muito de como nós iremos conduzir esse tratamento, né? Mas que é possível que a gente ofereça a esses autistas uma qualidade de vida com dignidade. Mas a gente precisa muito ainda caminhar no discurso, né, da conscientização do autismo. Eu realizei um trabalho em 2 secretarias de educação com a seguinte pergunta: o autismo na sociedade, e agora, o que fazer? E por que eu dei esse tema a esse trabalho? Porque é justamente isso que as pessoas perguntam: e agora? Eu não me lembro, aliás, eu conheço uma mãe, lembrei de mais uma mãe aqui, mas eu não estou autorizada a dizer o nome dela, que ela me disse que não ficou assustada quando recebeu o laudo do seu filho. Que bom que ela tenha recebido com uma certa naturalidade. Mas nem sempre isso acontece e a gente não pode de maneira nenhuma julgar essas pessoas, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece, porque é espectro, pode nos causar um desconforto, um incômodo, né? Uma insegurança. E é isso, né, o que geralmente acontece quando as pessoas recebem um laudo. Bom, gente, nós já estamos com 28 minutos de live e eu preciso... Oi, Leci, minha amiga, a gente está encerrando. Eu preciso encerrar,
mas eu vou deixar todo esse conteúdo no meu perfil do Facebook, Andréia Pinheiro Psi, que vocês estão agora, tá bom? Vou deixar lá e eu peço que vocês façam comentários, que vocês divulguem para os seus amigos, né? Lembrando que eu estou aqui hoje para tentar responder a pergunta de uma participante chamada Bianca de Souza, que participou da minha palestra na plataforma do YouTube quinta-feira passada, dia 2 de abril, dia de conscientização do autismo, no lançamento do meu curso na plataforma EAD do Instituto IBRAPS. Tudo isso, toda essa minha pesquisa, toda essa minha experiência resultou primeiro num livro, depois num trabalho de conscientização para a rede pública municipal de Vanessa de Rio das Flores e agora finalmente um sonho realizado, um curso na plataforma EAD. Gente, nós precisamos conversar sobre isso, falar sobre isso, mastigar esse chiclete, mas eu saliento aqui que eu estou no lugar de psicopedagoga e psicanalista, que são minhas práticas e minha atuação. Estou aqui como educadora. Eu não falo do lugar da medicina, nem da neurociência, porque, como eu já disse, tem muita gente boa falando sobre isso nesse lugar. Eu me atenho na fala da psicanálise, basicamente. E a psicanálise, ela tem como princípio falar do sujeito. E é isso que me interessa. Quem é esse sujeito por trás de um laudo? O que me interessa não é o laudo. O que me interessa é dar voz a esse sujeito. E a psicanálise, ela está nesse lugar. Desasilar da precariedade, dar um lugar de fala, fazer emergir o sujeito, criar laços e tentar promover nesse desasilado laços, orientar a família, acolher a família, porque o autista depende muito dessa família. Eu vou dar aqui um oi também para Daniele Mota, para Silvia Letícia. Boa noite, meu amor. Boa noite a todas as pessoas que estiveram aqui comigo, né, por meia hora para a gente conversar sobre o autismo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Andréia Pinheiro, psicanalista, psicopedagoga, atendo no espaço multidisciplinar Vida Plena, sou mestranda em psicanálise, saúde e sociedade, professora de psicanálise, amo a psicanálise, amo o tema autismo, gosto muito de conversar com vocês sobre isso. E a live vai ficar disponibilizada. Eu tenho duas coisas a mais a ler aqui para vocês. A Stephanie da Silva me propôs, veja o que vocês acham. Próximo tema podia ser o autista na escola. Tá aceito. Vou adorar dizer disso, inclusive eu vou poder passar para vocês indicações de leitura, postagens no meu blog, porque há coisa de 2 anos atrás, vai fazer 3 anos no final desse ano, eu mais 3 amigos promovemos um simpósio sobre autismo na Casa Leia Pentanha e foi um sucesso de audiência. Foi um evento beneficente, Saulo Laucas esteve presente, nos contemplou e nos presenteou com a sua presença, com a sua voz, né? Então, Stephanie, eu adorei a sugestão, já está fechado. Na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui no perfil do Facebook, nós vamos falar o autista na escola. Combinado? Tá fechado, Stephanie, ó. Muito obrigada pela sua dica. A Cláudia, minha amiga querida,
para as mães que ainda não conseguiram fechar o diagnóstico. Eu super recomendo a leitura do livro da Andréia. Obrigada! É muito esclarecedor e a leitura desamarra muitos nós. Poxa, Cláudia, é muito bom saber que eu estou aí nesse lugar de desamarrar nós, né? Pelo menos eu tento. Essa é uma função que eu tento exercer, né? Através da psicanálise. Jaqueline Alves chegou agora, estou acenando aqui para você. Silvia Letícia, ótimo, né? Meus amores, então é isso. Eu queria dizer uma coisa para vocês, porque toda vez que eu falo do livro, toda vez que eu falo do meu curso EAD, ou toda vez que eu convoco pessoas para virem assistir uma palestra, ou então uma live, as pessoas, não todas, né? Graças a Deus, mas grande maioria das pessoas, às vezes são psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, estão na área da saúde e da educação, mas usam o seguinte argumento: mas eu não tenho contato com crianças autistas, eu não tenho pacientes autistas. Mas, gente, os autistas estão aí. Eles estão aí em todos os lugares. E nós, como profissionais ou pessoas contemporâneas, antenadas no discurso da contemporaneidade, nós vamos ficar alienados a isso? Nós não vamos procurar saber do que se trata? Porque, embora eu seja professora de psicanálise, eu sempre procuro usar nos meus encontros públicos uma linguagem que faça entender. Eu não faço lives, palestras apenas para psicanalistas ou estudantes de psicanálise. A minha grande intenção é levar uma palavra para o público, é levar a psicanálise para o público. Então, a gente tem que desarticular, descolar desse discurso de que autismo é só para profissional que lida com autista. Não. A gente vai falar de acadêmicos de áreas diversas para vocês terem uma ideia. Quando eu fiz a minha pós-graduação em teoria psicanalítica, nós tínhamos dentistas, advogados, professor de educação física, dançarina profissional, olha só que interessante. E mais algumas áreas que eu não estou me lembrando agora, além de psicólogos. Ali, tentando estudar a psicanálise. A psicanálise, ela fala do sujeito, né? Então, não querer conhecer o tema autista, né? O tema autismo, perdão, né? Eu acho que a gente pode sim estar conversando com temas que são tão contemporâneos como o autismo. Vocês concordam comigo que a gente tenha urgência para levantar o debate? Que a gente tenha urgência para falar disso? Eu estou aqui numa live. Eu tenho todo um conteúdo embasado numa bibliografia com referências de psicanalistas e educadores, referenciais no assunto, né? Quem quiser se aprofundar nisso, tem a possibilidade de fazer o curso, né? Que é o curso EAD que eu lancei agora. Eu também posso ser contratada para palestras, para rodas de conversa. Eu tinha pensado em fazer um curso presencial, mas por conta da quarentena, nós tivemos que adiar essa ideia, tá? Mas, gente, eu vou fechar por hoje. Deixo aqui um beijo enorme e meus agradecimentos por vocês terem disponibilizado parte do tempo de vocês para estarem aqui comigo, me prestigiando. Oi, Viviane, beijão, meu amor, a gente já está saindo. Então, o conteúdo vai ficar disponibilizado no meu perfil do Facebook,
Nosso próximo encontro nós vamos falar o autista na escola, que foi um tema proposto pela Stephanie, e vai nos dar a oportunidade de continuar falando sobre esse tema tão importante, principalmente nesse mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo internacional, mundial. Tá bom? Eu sou Andréia Pinheiro, psicanalista, e deixo aqui um beijo enorme, um grande abraço em todos vocês e meu muito obrigada mais uma vez. Compartilhem essa live, deixem observações no meu perfil. Quem quiser me chamar no privado, vai ser um grande prazer. Beijo grande para vocês e até a próxima terça-feira às 20 horas, tá bom? Tchau! Eu não estou conseguindo fechar aqui.